Pessoal tá entrando aí, boa noite. Tá ouvindo bem aí? Tá conseguindo me ouvir? Dá um ok pra mim se tá ouvindo direitinho aí, se tá dando pra entender o áudio, pra ouvir direitinho. Beleza. Esperar só mais um pouquinho pra ver se o pessoal chega aí também. Beleza. Se vocês estiverem com o material em mãos aí, fica mais fácil para a gente poder ir acompanhando, tá? Senão também depois você lê no material que vai dar tudo certo. O que eu vou falar aqui tá lá também. Ah, a tia Lília entrou também, que bom, velho. Salve, carequinha. Ai, põe o nome direito aí, rapaz. Fica aí. Não vai pra escola, vai ficar do lado de fora. De zoeira. Beleza, tia Lília. Depois eu vou ver se eu faço pro primeiro ano e pro segundo ano também. Esse aqui é um teste hoje. Estou testando pelo Instagram, mas eu acho que vai ser melhor pelo YouTube, porque eu consigo colocar pelo computador, compartilhar a tela, né? Eu acho que vai ficar melhor assim do que por aqui. Mas vamos fazer um teste hoje. Isso é só um teste, mas acho que vai dar certo. Brincadeiras à parte, né? Para quem pegou aí. Pessoal, vamos começar então? Vamos lá? Já passou uns minutinhos aí, eu acho que o pessoal já entrou aí, tá certo? Vamos lembrar um pouquinho então o que a gente estava falando antes da gente entrar de quarentena, na verdade. A gente estava falando
sobre a força elétrica, certo? Aquela força que existia entre as cargas elétricas, seja ela de atração ou de repulsão, tá? Na quinzena passada eu mandei aquelas atividades para vocês, tá certo? E lá a gente estava falando justamente sobre qual é a forma, tá? Como você pode calcular essa força, tá bom? Qual é a forma, né? Isso a gente fala no aspecto quantitativo, a quantidade, e depois também a gente falava da direção do sentido, que é o aspecto qualitativo da força, tá bom? Então, força, tá? Força elétrica, ela pode ser tanto de atração ou de repulsão, né? Então, a direção e o sentido você tira por ela ser de atração ou de repulsão. Então, cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, cargas de sinais opostos, elas vão se atrair, tá certo? Então, basicamente era isso que a gente tinha. E como é que você conseguia calcular a intensidade da força elétrica? Tá? A intensidade da força elétrica ela é dada pela lei de Coulomb, tá bom? Força elétrica é igual a K vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado, tá certo? Perceba que tinha um módulo ali, tá legal? Ou então não importava se era positivo ou se era negativo. Positivo e negativo só importava para você quando você ia dizer se ela era uma força de atração ou de repulsão. E você calculava, né, a intensidade da força através da equação que eu acabei de falar. Então, o K era a sua constante eletrostática do meio, ou seja, o meio em qual as cargas estão envolvidas, tá certo? Ele vai alterar a intensidade da força elétrica ou não, tá bom? Quais outros parâmetros alteram o valor da força elétrica? A distância entre elas, não é? A distância entre elas, o que vai acontecer? Quanto mais longe uma estiver da outra, tá certo? Mais longe a força vai ser menor, tá? E quanto mais próxima a força é maior, tá? Faça uma analogia, por exemplo, com os ímãs, tá certo? Os ímãs, quanto mais próximo, mais intensa é a força, não é? Quanto mais longe, mais fraca é a força. A mesma coisa você pode, né, fazer uma analogia trazendo aqui para a força elétrica, né, para essa interação entre as cargas, tá bom? Bom, então foi mais ou menos esse o que a gente trabalhou na semana passada, tá certo? Foi o que a gente comentou, que eu passei para vocês, que a gente estava até trabalhando em sala e a gente parou. Então eu coloquei o material, né? Alguns me perguntaram, eu respondi, tudo certo. Então, vou acreditar que tá ok, que vocês conseguiram fazer sobre a força, tá? Depois eu vou tentar fazer alguns vídeos ou então outra live da gente tentar responder aquelas questões da força elétrica. Mas vamos partir agora para falar um pouquinho sobre o campo elétrico, tá certo? Essa grandeza física que faz parte também do estudo da eletrostática, que é muito importante para a gente entender o porquê, né, que os fenômenos elétricos acontecem, tá certo? Então, olha só, o ponto de partida para a gente aqui, tá certo, é o seguinte. Ih, está travando aí, né? Aí realmente tem que ver direitinho. Eu acho que no YouTube vai ser melhor. Vamos tentar aqui hoje. Eu fiz um canal no YouTube e eu vou tentar colocar aqui pelo YouTube amanhã outras lives, né? Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Mas vamos partir para o foco então. Vamos ver, vamos tentar assim hoje. Nas próximas a gente vai para o YouTube, beleza? Então olha só, o nosso ponto de partida aqui para o estudo do campo elétrico, tá? É a gente pensar o seguinte: olha, vamos, vamos imaginar o seguinte: a gente falava, tá certo? Eu comentei com vocês, tá legal? Que duas cargas elétricas, tá bom? Ah, e tem como salvar aqui, Marília? Eu não sei se tem como salvar, eu só criei aqui. Tá, vou tentar, coloquei aqui, vamos ver se vai salvar.
Então, veja bem, a gente estava falando que duas cargas poderiam interagir entre si, não é? Pelo simples fato de você aproximar uma carga da outra, tá legal? Elas poderiam interagir, tá certo? Quando eu falo interagir, o que eu estou falando, né? Eu estou falando o seguinte, olha, quando eu aproximo duas cargas, tá certo? Elas podem sofrer uma força de atração, querer colar uma na outra, tá legal? Ou de quê? De repulsão, uma tentando afastar a outra, tá certo? Então veja bem, eu não falei nada com vocês, tá certo? A respeito do que existia entre essas duas cargas aqui, tá bom? A gente não falava nada sobre isso. Eu falava, olha, ela interage diretamente com essa, né? O simples fato da carga amarela existir e da carga azul existir, elas fazem o quê? Elas se atraem ou se repelem mutuamente. Tá bom. Isso para a gente, na física mais básica, né? A gente imagina que não exista nada entre elas e que a interação que exista é simplesmente pelo fato delas existirem. Tá certo. Mas a gente vai evoluindo no nosso estudo da física, tá legal? E a gente vai observando o seguinte, olha, não é bem assim. As coisas não interagem diretamente uma com a outra, tá? Tem que existir, na verdade, existe alguma coisa entre elas que faz essa conexão, né? Meio que uma conexão. Um vai encontrar com o outro, né? Uma vai interagir com a outra. Então não é simplesmente uma carga interagir direto com a outra, tá certo? A gente vai observar na física um pouco mais apurada o seguinte, olha, a carga azul, pelo simples fato dela existir aí, essa bolinha azul que eu coloquei para vocês, tá? O simples fato dela existir aí, ela cria uma região ao redor do espaço aqui que a gente chama de quê? De campo elétrico, tá? Ela está aqui, tá certo? Sozinha, só essa carga elétrica aqui, ó, essa bolinha azul que eu coloquei. Ela sozinha, por si só, cria ao redor dela um campo elétrico. A gente chama isso de campo elétrico, tá? Uma região no espaço, tá certo? Onde valem as propriedades elétricas, tá certo? Onde as cargas elétricas podem interagir entre si. Ou seja, se eu coloquei essa carga azul, essa bolinha azul, tá certo? Essa carguinha, e eu pegar outra carguinha e colocar próxima a ela aqui, o que vai acontecer? Tá? A ideia é a seguinte, eu não vou ter mais a interação bolinha azul, carguinha azul com carguinha amarela de forma direta, tá certo? O que eu vou ter aqui na verdade? Eu vou ter a interação do campo produzido pela bolinha azul com a carguinha amarela, né? Então, na verdade, essa carga elétrica aqui, ó, que eu estou colocando dentro do campo elétrico da carga azul, é que vai fazer a interação entre elas, né? Então, para que exista força elétrica entre as duas, o que vai acontecer? Tá? Uma carga vai ser a produtora do campo, a geradora do campo, e a outra vai ser a carga de teste, que a gente chama, né? Ou aquela que vai sofrer a influência do campo elétrico. Tá certo? Pode parecer um pouco obscuro no começo, tá legal? Mas faz muito sentido. Deixa eu te dar algum outro exemplo, né, para você ver como que fica interessante essa ideia. Imagina o seguinte, ó, vamos pensar na nossa relação, nós corpos, né, que temos massa, nossa relação com a Terra. Vamos imaginar isso, tá? Você sabe que tudo que você levantar a uma certa altura e soltar em relação ao chão, essa coisa tende a fazer o quê? A cair. E ele sempre vai cair, né? Então, se eu pegasse de novo, vamos pensar na bolinha azul, né? Bolinha azul tem uma certa massa, tá legal? Se eu soltar ela aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai cair, tá? Ela vai cair, tá certo? Por que ela vai cair? O que faz com que ela caia, né? No momento que você pega a bolinha azul e solta ela, tá certo? Na verdade, não. Na verdade, no momento que você está segurando, no momento que você solta, no momento que ela atinge o solo, sempre vai existir uma força, tá legal? Puxando ela para onde? Para baixo. Que força é essa aqui que a gente chama? É a força peso, né?
A força-peso é uma força de campo, assim como a força elétrica que puxa os corpos que têm massa para onde? Para baixo, no nosso caso, em direção ao planeta Terra, tá? Então, veja bem, então eu tenho uma força atuando nela, puxando ela para baixo. Tudo bem. Se eu pegasse um objeto mais pesado, vamos pensar assim, numa panela, né? Se eu pegasse a panela e soltasse, ela também não seria puxada para baixo, tá? Sim, ela também seria puxada para baixo. Se eu pegasse algo mais pesado, né? Pegasse uma mesa, por exemplo, e levantasse ela a uma certa altura, ela também não seria puxada para baixo? Também seria puxada para baixo, tá legal? Tudo que eu estou falando para você é para você perceber o seguinte: olha, qualquer objeto que tem massa e eu colocar a uma certa altura, tá legal? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser puxado para baixo. Ele vai ser puxado para baixo, né? Qualquer objeto, e não importa a massa dele, não importa a massa dele, tá? Ele vai ser puxado para baixo com uma certa força. E a força vai depender da massa das bolinhas, né? Por exemplo, essa bolinha aqui, como é levinha, vai ter uma força fraquinha puxando ela. Se eu pego, por exemplo, a panela e coloco a uma certa altura, na mesma altura da bola, ela vai ser puxada com uma outra força, tá? Em direção à terra. Se eu pego a mesa e põe na mesma altura, ela vai ser puxada com uma força também o quê? Diferente, né? Mas para que você perceba, todas elas serão puxadas, tá certo? Todos esses corpos que eu falei para você, eles estão dentro do raio de influência, da região de influência do planeta Terra, tá certo? Todos eles estão na região de influência do planeta Terra. O que que isso pode, né, trazer para a gente em comparação ao campo elétrico, né? A Terra, ao redor dela, produz o que a gente chama de um campo gravitacional, tá? Um campo gravitacional, tá certo? Então, qualquer objeto que tem massa que você colocar ao redor da Terra, ele vai sofrer a influência de quem? Da força-peso, né? Vai sofrer influência da força-peso, vai ser puxado, tragado em direção a quem? A Terra, né? Daí você tem o movimento dos satélites, por exemplo, que ficam orbitando ao redor da Terra, a própria Lua, né? A gente pode pensar que ela está sempre, entre aspas, caindo em direção à Terra, porque ela está dentro da região de influência do planeta Terra, tá? Se a gente extrapolar um pouquinho mais, tá legal? Eu posso pensar que o planeta Terra, tá? Ele está dentro de quem? Da região de influência do Sol, não é verdade? Está dentro da região de influência do Sol. O Sol produz ao redor dele, gera ao redor dele um campo gravitacional, tá? A Terra, ela é atraída pelo Sol e se mantém em quê? Em órbita, né? Todo movimento planetário, ele é baseado nisso, né? Na produção, na interação dos corpos que têm massa, aonde? Na região de campo gravitacional, tá certo? Então, só para você ter uma noção, tá? Quando a gente fala de campo, tá? A noção intuitiva de campo é essa. É você ter uma região no espaço, tá legal? Onde os corpos que tem, se for campo elétrico, né? Onde as cargas elétricas vão interagir e vai existir força elétrica entre elas. E se a gente pensar em campo gravitacional, onde os corpos que possuem massa vão interagir, vão se atrair mutuamente, tá legal? Esse é o conceito intuitivo de campo, tá certo? Existem vários campos, né? A gente pode pensar, existe o campo gravitacional, o campo elétrico, o campo magnético, que a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Então a questão é a gente imaginar sempre isso, tá? Que o campo é uma região no espaço onde os corpos podem interagir, onde existem certas propriedades que fazem com que os corpos interajam, tá? Ou a matéria interaja, tá certo? A gente tem que pensar, tá? O tipo de campo com o tipo de grandeza física, né? Se a gente falar de massa, eu tenho campo gravitacional. Se eu falar de carga elétrica, eu tenho campo elétrico, tá? O campo magnético aí eu falo mais para frente para vocês o que acontece para ele ser produzido, tá? Mas a ideia intuitiva é essa. A ideia intuitiva é essa, né? Então, tá dando para pegar mais ou menos a ideia, tá? É mais ou menos o que eu estou colocando no texto para vocês, que está aí no material que eu mandei, né? Se você observar aí, ó, eu coloco lá para você o seguinte: olha, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica, colocada em uma região no espaço,
sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Se você lê essa definição, né, você até assusta, você fala assim, nossa, mas campo elétrico é uma coisa muito absurda, não entendi. Mas é só aquela região no espaço, né? É a região no espaço onde elas fazem o quê? Onde elas vão interagir. Onde elas vão interagir, tá certo? Beleza? Então é mais ou menos essa é a ideia. Essa é a ideia, tá bom? Então quando a gente falar, tá, de campo elétrico, qualquer tipo de campo, né? A grandeza campo, tá certo? Ela vai estar associada diretamente a quem? A força que é feita na carguinha ou na massinha ou nos ímãs, tá legal? Por unidade de massa, por unidade de carga, tá legal? Então, quando a gente for calcular, por exemplo, o campo elétrico, tá? Porque o nosso objetivo é esse, no final das contas, né? Calcular qual que é a intensidade do campo elétrico, tá? Qual é a intensidade do campo elétrico para a gente dizer assim, olha, ele é forte, ele é fraco, ele é intenso, menos intenso, aponta para onde, tá certo? A nossa ideia é essa, tá? Eu quero caracterizar isso. Perfeito, Marília, exatamente. Olha, então quando você fala do campo elétrico, né? Se a gente voltar lá no que a gente vê lá no primeiro ano, a gente observa o seguinte, olha, existem grandezas físicas vetoriais e grandezas físicas escalares, tá bom? O campo elétrico ele é uma grandeza física vetorial, tá? Então ele precisa de três coisas para ser completamente caracterizado: módulo, direção e sentido, tá? As equações que tem no material de vocês, para que elas servem? Tá certo? Elas servem para que você quantifique numericamente o campo elétrico, tá? E depois você tem que caracterizar a sua direção e o sentido depois, tá certo? A direção e o sentido. Podem ir perguntando, pessoal, qualquer coisa interrompam aí que eu tento acompanhar aqui com vocês, né? Eu vi a pergunta da Marília aqui. No caso, o modo de calcular é da mesma forma que a lista da primeira quinzena? Giovanni, não é. Eu vou te mostrar que não é, tá? Porque o campo elétrico, ele não depende das duas cargas. Você lembra lá na fórmula da força elétrica que você tinha duas cargas, né? Você tinha duas cargas, a força ela dependia tanto do módulo de uma carga quanto do módulo da outra. Né? Então, no nosso caso aqui, quando a gente fala do campo elétrico, ela depende somente da carga que produz o campo elétrico. Né? Então, eu vou estar falando de problemas, tá certo? Que envolva a existência de uma carga só, por exemplo. Né? Eu não vou estar falando mais da existência de duas ou três ou quatro cargas próximas. Tá? Então, calcular o campo elétrico, como a gente fala, é saber a intensidade dele, o valor dele em cada ponto ao redor do espaço aqui e dizer se ele é intenso, se ele é fraco, se ele é forte e para onde que ele aponta, tá? A princípio você vai imaginar o seguinte, olha, quando eu aproximar, né, ó, eu estou aqui com a minha carga que produz o campo. Essa carguinha amarela, essa bolinha amarela é a nossa carga elétrica, produtora do campo, geradora do campo. Agora imagine o seguinte, né? Essa região no espaço toda aqui, ó, ao redor dela, tá certo? É a região onde existe o campo elétrico produzido por ela, tá? E para a gente saber se o campo é intenso, fraco, forte, para onde que ele aponta, eu dependo de alguns fatores. O primeiro deles que a gente vai ver é a distância, né? Se eu tenho um ponto qualquer aqui no espaço, né? Vamos pensar, a ponta do meu dedo aqui, ó, ela está bem próxima aonde a carga, a bolinha amarela, não é? Então a tendência é o quê? É que o campo elétrico nessa região aqui, na pontinha do meu dedo, ele seja bem forte, tá? Bem forte porque ele está bem próximo à carga. A região de influência bem próxima à carga, tá certo? Ela que vai apresentar um campo elétrico bem intenso, né? Bem intenso. E quanto mais eu vou me afastando aqui, ó, mais fraco vai sendo quem? O campo elétrico, tá? Imagina comigo aqui se a gente tivesse dois ímãs, né? Vamos supor então minhas bolinhas de plástico aqui, ó, que beleza. Imagina que elas sejam dois ímãs, tá certo? Se elas forem dois ímãs, tá? Quanto mais próximo eu colocar esses dois ímãs, mais forte é a atração ou repulsão entre eles, não é verdade? Concorda comigo?
E agora, se eu for afastando os dois, né, a força de atração e de repulsão ela vai fazendo o quê? Vai diminuindo. Justamente por quê? Porque esse ímã aqui está se afastando da região de influência do outro. Tá certo? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Então, na fórmula que a gente vai ver lá no nosso material, tá legal? Essa daqui, deixa eu dar um zoom aqui. Nessa equação que você vê aí no material, tá certo? Eu tenho a expressão para você determinar a intensidade do campo elétrico produzido por cargas pontuais, aquelas que são pontinhos onde você despreza a dimensão dela, né? Então, eu vou calcular o campo elétrico E, tá? E é igual a K. Quem é o K? É a constante eletrostática do meio. Então, o meio no qual a carga está imersa influencia o campo elétrico? Resposta: sim, do mesmo jeito da força. Tá? Vai depender também da intensidade da carga elétrica Q, né? Da intensidade da carga da bolinha, de onde você estiver falando, né? Se ela é alta, se ela é baixa. Tá? Isso medido em Coulomb, tá certo? E vai depender também da distância. Mas que distância é essa se eu não tenho duas cargas, mas para interagir uma com a outra, né? Essa distância que a gente utiliza para calcular o campo elétrico, ela depende de quem? Da distância entre a carga que a gente está falando até o ponto no espaço onde você quer saber a intensidade do campo elétrico, né? Então não são mais a distância entre as duas aqui, ó. Não é mais essa distância, que eu não estou mais falando de força, eu quero falar de campo. Então, na verdade, agora, o que você tem? É a distância entre a bolinha, entre a carga, e o ponto no espaço onde você quer saber o campo elétrico. Então, essa distância aqui é a distância D. Tá? A distância entre a carga e aonde você quer saber o campo elétrico. Tá certo? Pegaram mais ou menos a ideia? Tá ok? Como que tá aí? Perguntas? Tudo certo então? Ô carequinha, presta atenção aqui, ó, para de fazer zoeira. Presta atenção no que eu estou falando que é importante. Beleza, Tiléo, beleza. Então eu falei mais ou menos, né, a forma para você determinar a intensidade do campo elétrico, né, dependendo desses três parâmetros: da carga produtora do campo, da distância entre a carga e o ponto e a região no espaço, tá? E o... Opa! Aqui, ó, gente, deixa eu voltar aqui, ó, peraí. Vocês estão perguntando como é que calcula o campo, né? É a... É a primeira equação que tem no material de vocês aí, ó. A Manuela, né? Manuele, eu acho que é Manuele que está aqui, Manu Cris. Manuele, o Q, tá certo? Ele é a carga elétrica que a gente está trabalhando. Lembra quando a gente falava da carga elétrica em Coulomb, né? Ah, tantos coulombs, microcoulombs, é o Q, o Qzinho que a gente trabalhava lá naquela parte de contato, de eletrização por atrito, lembra?
Giovanni, para calcular o campo elétrico é a primeira equação, tá? Aquela que eu estava mostrando ali. Beleza? Tá ok. Então vamos continuar aqui. A Manuela lembrou aqui. Então é o seguinte, a gente falou como calcula cada um deles, tá? O K, o Q e o D a gente já sabe mais ou menos as unidades. E a unidade nova agora que vai aparecer para a gente é a unidade do campo elétrico, tá? A unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb, tá legal? É o N de Newton dividido por Coulomb, tá? N sobre C, coloquei para vocês, ó. Tá legal? Enquanto a força era só Newton, o campo elétrico é medido Newton por Coulomb, tá legal? Ainda existe uma outra situação, uma outra forma de você calcular o campo elétrico, tá? Que é o segundo tópico aí do material que eu coloquei para vocês, tá certo? Qual que é a relação que existe direta entre o campo elétrico, força elétrica e a carguinha de prova, né? É o seguinte, tá legal? Para eu resumir tudo que está escrito para você aí nesse segundo tópico, o que você tem que pensar? Então eu tenho aqui uma carga elétrica geradora de campo. Ao redor dela tem campo elétrico. Ok, tá? O que eu vou fazer aqui então ao redor, tá? Eu vou pegar uma carga de teste e vou posicionar em uma região qualquer do campo elétrico produzido pela carga amarela, tá bom? Então eu coloco ela aqui, ó, o que vai acontecer no momento em que eu colocar essa carga elétrica azul no campo de influência, tá certo? No campo de influência no campo de influência do campo da carga amarela, né? O que vai acontecer aqui? Um vai ser atraído, vai ser repelido pelo outro. Vai existir o quê? Uma força entre as duas, tá certo? Se eu conseguir medir essa força, tá? Se eu conseguir medir o valor dessa força, a intensidade dela, e conseguir saber qual é a carga de prova que eu estou colocando aqui, o valor da carga elétrica que eu coloquei no campo, tá certo? Eu consigo obter o valor do campo elétrico produzido pela carga amarela. De que forma? Tá? O campo elétrico produzido pela carga amarela vai ser igual à força que existe entre as duas, entre azul e amarela, dividido pelo valor da carga azul, que é a que a gente chama de carga elétrica de prova. Né? Carga elétrica de prova. Então, é uma outra forma de você obter o campo elétrico. Tá? Naquela primeira lá, a gente dependia de distância e da carga geradora. Nessa segunda aqui, ó, a gente não depende mais da carga geradora. Eu dependo só da carga de teste, da força que existe entre as duas. Tá certo? É uma forma alternativa de você determinar aí qual é a intensidade do campo elétrico. Tá certo? O que a gente vai mais trabalhar aqui, se eu não me engano, tá legal? É simplesmente geralmente trabalhar mais com a, com a primeira, né? Que a gente quer saber o campo elétrico ao redor de uma carga, tá bom? Tudo bem? Certinho? Vamos engraçadinho aí de novo. Boa noite. Olha só, já falei aqui então, né, já falei aqui então sobre a intensidade, tá? Marília perguntou aqui, qual que é a melhor? Marília, não tem melhor, tá? Não tem melhor. Depende da situação. Tem situação que eu tenho que usar uma e tem situação que eu tenho que usar outra, tá bom? Não tem melhor, tá? Inclusive nos exemplos que eu coloco aqui para vocês, tem as duas, a aplicação das duas, tá legal? Pode aparecer dos dois jeitos. Pode aparecer dos dois jeitos, tá certo? Júlia, a intensidade da carga influencia na força ou ambas, né? Bom, olha só, se você está falando dessa segunda equação aqui, tá certo? O valor da carga ela não vai influenciar. Sabe por quê? Se você aumentar o valor da carga, né? Você pegar uma carga grande, a tendência é que ela sofra uma força grande, tá? Se você pega uma carga pequenininha, a tendência é que a força seja o quê? Pequena.
tá certo? Então, se você aumentar a força, provavelmente é porque a carga de teste que você colocou ela aumentou. Ou se você perceber uma força pequenininha, é porque a carga de teste ela também é pequenininha, tá certo? Então não importa se a carga de teste for grande, se ela for pequena, tá legal? A força que você vai medir, que você tiver, vai acompanhar e o campo elétrico sempre vai ser o mesmo naquele ponto. A outra pergunta aqui, ó, como vou saber quando usar uma e quando usar outra? É fácil você saber quando usa uma e quando usa a outra, tá? O enunciado da questão ele vai sempre te falar alguns dados. Por exemplo, se ele te falar distância entre a carga geradora do campo e um ponto qualquer no espaço, é claro que você vai usar a primeira, tá? Se ele falar de carga de teste no enunciado, tá certo? Eu vou usar a segunda, tá legal? Carga de teste. Se ele não falar de carga de teste, se ele falar de distância, tá legal? Eu uso a primeira, tá? Isso fica bem claro. Dá para você perceber claramente quando usa uma e quando usa a outra, tá bom? Opa, sobe aqui. Isso, beleza. Então, já que eu te falei aí, então, sobre a intensidade, sobre as duas equações, tá? Deixa eu falar para você um pouquinho a respeito da direção e do sentido, né? Essas duas equações, elas vão te mostrar justamente o quê? Elas vão te mostrar a intensidade do campo, se ele é forte ou se ele é fraco. E para eu dizer a direção e o sentido do campo, tá? O que eu uso e como é que a gente faz? Tá legal para você dizer a direção e o sentido, tá? Observe o seguinte, né? Seguindo no material que eu coloquei para vocês, tá? O terceiro tópico aí, ele fala justamente sobre a direção e o sentido do vetor campo elétrico, tá? E ele é bem claro aí, ó. Ele é bem claro para você, tá? Se você tiver uma carga elétrica produtora de campo e ela for positiva, tá? O campo elétrico ele aponta na direção para fora dela, tá certo? Então é como a figura do material que eu coloquei para vocês aí, ó, tá certo? É como se você tivesse a carga geradora de campo e se você fosse desenhar os vetores ao redor dela aqui, para onde ele apontaria? Seria uma seta apontando para fora, tá? É como se ele saísse da linha do centro da carga e saísse em direção para fora. A gente fala na direção radial, né? Sai do centro da esfera e vai para fora, né? Igual eu coloquei aqui, ó, para vocês, tá certo? Isso se ela for positiva. E se a carga elétrica geradora de campo for negativa, tá bom? Qual vai ser a direção do campo elétrico, tá? Vai ser ao contrário, ao invés de ser na direção radial saindo, como positivo, vai ser na direção radial entrando em direção a ela, tá certo? Vai ser em direção a ela, tá bom? Conforme a segunda figura aí, tá legal? Então é simples, carga positiva produz campo apontando para fora, carga negativa produz campo apontando para dentro, tá bom? O pessoal está falando aí que está travando, né? Eu vou tentar fazer, tá, Carlos? Amanhã ou as próximas eu vou tentar fazer pelo YouTube. Hoje foi mais um teste mesmo aqui, porque eu também nem sabia mexer em live de Instagram nem nada. Opa, inclusive eu acho que até a minha internet que tá ruim aqui, né? Para ser sincero com vocês. Tem dessas coisas. Mas vamos tentar aqui, ó. Acho que agora deve ter melhorado. Até caiu um pouco para mim aqui. Voltou? Acho que voltou agora. Então, né, igual eu estava falando aqui, olha só. Então, sempre que você tiver o campo elétrico, tá bom? A carga positiva produz um campo elétrico que aponta para fora. Então, o vetor campo elétrico produzido pela carga positiva aponta para fora dela e produzido pela carga negativa aponta para dentro dela. Tá certo? Em resumo, é isso, tá? E você pode
E você pode representar com os vetores as setas que a gente aprende a escrever, tá? Ou você pode utilizar uma representação muito interessante, que é a representação de linhas de campo elétrico, tá? Linhas de campo elétrico, tá legal? Ela é bem interessante e ela vai te mostrar de forma gráfica qual é o comportamento do campo elétrico, tá certo? Ao redor da carga, tá certo? Então, quando você olha aí no material, tá certo? Se você olhar aí para a carga positiva, tá legal? Então, você tem a carga positiva pontual, redondinha, tá certo? E você vai desenhar as linhas de campo elétrico como se fossem os vetores, né? Mas agora a gente desenha como se fossem linhas contínuas, tá certo? Que saem do centro dela e vão até o infinito. Tá? Então, na carga positiva, tá legal? Qual é o comportamento do campo elétrico ao redor dela? Tá certo? Se você conseguisse enxergar o campo elétrico, ele seria mais ou menos desse jeito aí, ó, que está escrito, tá? Então, a carga positiva, tá legal? Ela apresenta um campo elétrico saindo dela, né? Então, se você colocasse uma carguinha positiva dentro desse campo, ela seria repelida, né? E em direção à setinha ali, tá bom? E a outra, né? A carga negativa é o contrário, tá? Ela apresenta-se ao contrário, ou seja, eu tenho a carga negativa ao centro aí, qual é o comportamento do campo elétrico ao redor dela? Se eu utilizar a representação de linhas de campo elétrico, tá certo? O que eu vou perceber? Eu vou perceber que essas linhas elas vão apontar em direção ao centro da carga, em direção à carga negativa, tá bom? O contrário da carga positiva, tá certo? O contrário, tá? Então, se a carga negativa tivesse isolada, essa imagem seria o campo produzido por ela, e se a carga positiva tivesse isolada e conseguisse bater uma foto desse campo elétrico, essa seria a foto, utilizando a representação por linhas de campo elétrico. Ela é bem interessante, essa representação de linhas, tá? Dá para você observar muitos fenômenos e entender qual é o comportamento delas aqui, tá certo? E para você utilizar esse tipo de representação para te mostrar o aspecto qualitativo, tá? O aspecto qualitativo do campo elétrico, para você mostrar a qualidade dele, né? Você usa a linha de campo e ela tem três características, tá? Três características interessantes para você utilizar esse tipo de representação, tá certo? Bom, são três. Quanto mais próximas as linhas de campo estiverem uma das outras, mais intenso é o campo naquela região, tá certo? Então, se você voltar para aquele desenho ali, ó, se você voltar para o desenho que a gente estava observando ali, deixa eu virar aqui, ó. Então, acompanha aqui, ó. Qual é a região, né, dessa figura aí que você está vendo que você imagina que que as linhas estejam mais próximas umas às outras, né? Aonde que existe uma concentração maior de linhas? É próximo à carga ou é afastado da carga? Se você observar bem aí, ó, né, a região onde você tem uma concentração grande, ou seja, muitas linhas perto uma da outra, é bem próximo à carga, né? Quando ela estiver bem próxima à carga, tá legal? O que vai acontecer? Tá certo? O campo vai ser mais forte próximo a ela, tá vendo? Ó? Então a representação pelas linhas de campo te mostra, inclusive, aonde o campo é mais forte. Né? Aonde ele é mais forte? Ele é mais forte quando elas estão próximas umas das outras, pertinho da carga lá. E você percebe que quando elas vão se afastando, tá? Você percebe que quando elas vão se afastando, o que você imagina? O campo elétrico ele vai ficando mais fraco. Ele fica mais fraco, né?
porque inclusive as linhas estão se afastando uma das outras. Então lá no infinito essas linhas estão muito longe uma das outras, então o campo elétrico ele é muito fraco lá, tá certo? Então ela te mostra justamente isso, é a primeira característica, tá? A proximidade das linhas de campo te indica se é um campo forte ou fraco, tá? Em resumo. A segunda característica aqui, ó, tá certo? Que você vai observar é o seguinte: essas linhas de campo elétrico elas nunca vão se cruzar, tá bom? E a terceira característica é que elas nascem na carga positiva e morrem na carga negativa, tá certo? Então, se você observar o seguinte, ó, opa, aqui não. Se você observar aqui, ó, né, são coisas que nós já falamos. Ela nasce na positiva, ou seja, ela sai da positiva, tá bom? E ela vai e a linha morre aonde? Na carga negativa, tá certo? Se elas estiverem isoladas, elas têm esse aspecto aí, esse no meio aí que eu estou mostrando para vocês. E se elas estiverem próximas umas às outras, né? Aí você fica com esse segundo desenho aqui, ó, com esse desenho do meio, tá vendo? Então você percebe que a linha de campo elétrico nasce na carga positiva e morre na carga negativa. Sai do positivo e vai em direção à carga negativa, tá? Então, quando você tem um próximo ao outro, tá certo? Você vai perceber o seguinte, olha, um vai em direção ao outro. Qual que é a tendência aqui, ó? O positivo e o negativo eles vão se atrair, não vão? Sempre que as linhas se encontrarem, nascer em uma carga e morrer na outra, é indicativo que entre elas existe uma força de quê? De atração. Elas devem se atrair, tá bom? Elas devem se atrair, tá certo? E se fossem cargas de mesmo sinal, né? Por exemplo, esse último desenho aqui, que são cargas que têm sinais iguais, tá? Cargas de sinais iguais, tá certo? Elas se repelem, a gente sabe disso, experimentalmente a gente vê isso. E como que fica o campo elétrico produzido por ambas, né? Qual é a interação do campo das duas cargas? Tá legal? Você percebe aí, ó, um campo se afasta de quem? Do outro, tá certo? Um campo elétrico se afasta do outro por quê? Elas não querem ficar próximas. Elas não querem ficar próximas, tá? Elas querem ficar afastadas, né? Então, a tendência é que entre elas haja uma força de repulsão, que acha uma força de repulsão, tá certo? Essa é a ideia, tá? Então, esse que eu estou mostrando para vocês é o aspecto qualitativo do campo elétrico, a qualidade dele, né? Quando a gente fala de qualidade, tá certo? Quando eu falo de qualidade, eu estou querendo te mostrar o quê? O aspecto, como que ele é ao redor da carga, tá certo? E quando eu falo do aspecto quantitativo, é o valor, é o número. Aí você recorre a quem? As fórmulas, tá certo? Essa é a ideia, tá? É simples, tá certo? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada aqui, né, nesses exemplos de aplicação, tá legal? Essas videoaulas que eu coloquei para vocês aqui, elas são interessantes, elas explicam um pouco do jeito que eu falei aqui, um pouco diferente, mas que são informações que se complementam, tá? Elas vão se complementar, são aulas que se complementam. Pode te ajudar bastante aí, tá certo? Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei? Querem que eu retorne a algum ponto? Comenta aí, sem ficar fazendo essas bobagens aí que vocês estão fazendo aí, que tem uns caras fazendo. Certo, vou fazer um exemplo aqui e só vou retomar essa parte que o Giovanni perguntou aqui então sobre o Newton por Coulomb, tá?
Giovanni, o que é o Newton por Coulomb? Tá certo? É a unidade de medida do campo elétrico, tá bom? A unidade de medida do campo elétrico é Newton dividido por Coulomb. É unidade só, tá? Assim como, por exemplo, a força é medida em Newton, tá legal? O campo elétrico ele é medido em Newton por Coulomb. É a unidade de medida, tá certo? Ela vem daquela segunda fórmula ali, ó, quando você tem a força, que é dada em Newton, dividido pela carga de prova, que é o Coulomb, né, que é carga em Coulomb, está certo? Então, Newton por Coulomb é isso, é a unidade de medida do campo elétrico. Assim como o metro, por exemplo, é a unidade de medida de comprimento ou de distância, tá certo? Só a unidade que você representa o número que você calculou. Certo, então? Então, deixa eu fazer com vocês aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo número 2 aqui, tá certo? Esse exemplo número 2 ele é interessante porque ele envolve algumas coisas aqui que a gente tem que pensar direitinho. Veja bem, então acompanha aí se você está com o material aberto, tá? Acompanha aí para a gente resolver o exemplo número 2, tá bom? Eu vou comentar com vocês sobre ele. Ele fala assim, ó, exemplo 2. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, cujo valor é de 2,7 microcoulombs, é de quanto? Né? Então, a questão é essa daqui. Ó, tá? Ele está perguntando qual a intensidade do campo elétrico a 3 milímetros dessa carga Q. Tá certo? Então, é como se ele tivesse a carga Q aí, ó, ela vale 2,7 microcoulomb e ele quer saber, olha, qual que é a intensidade do campo 3 milímetros dessa carga, uma distância de 3 milímetros, tá bom? Essa é a pergunta que ele está te fazendo. Quais são os parâmetros que você conhece desse problema aí, ó, tá? Eu tenho distância, tá bom? Eu tenho o valor da carga geradora de campo e eu tenho o valor da constante eletrostática. Com certeza eu vou recorrer à primeira equação. Com certeza eu vou recorrer à primeira equação, tá? Falou que tem distância, eu tenho que recorrer à primeira. E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. D ao quadrado, tá bom? Então, ele me falou tudo que eu preciso para utilizar a primeira, tá? Então, a gente vai resolver igual eu coloquei para você na resolução, tá certo? Você tem que se atentar sempre ao seguinte, tá? Você deve sempre utilizar a distância em metro, tá certo? E a carga elétrica em coulomb, tá bom? Sempre em metro, a distância e a carga elétrica em coulomb. O valor do K sempre vai ser aquele ali, tá? Sempre vai ser aquele, tá bom? E as distâncias pode mudar, tá? Então vamos lá, ó. A carga sempre em coulomb, então você tem que tirar o microcoulomb dali, tá certo? Então como é que você faz aqui, ó? A primeira coisa que você tem que fazer é transformar em metro, tá? Transforma 3 milímetros em metro, escreve em notação científica. Tá escrito aí, ó, 3 milímetros, tá certo? 3 milímetros vira o quê? 3 vezes 10 a menos 3. Isso, Manoel, tem que transformar para metro. Por isso que a primeira coisa que ele faz aí, né? Coloca, ó, D igual a 3 milímetros, que é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Ele pegou o 3 e dividiu por 1000. Perfeito. Fiz isso. Depois, eu tirei o microcoulomb, aquele U com a perninha comprida, né? E a gente sabe que ele vale quanto? A gente sabe que ele vale quanto? 10 elevado a menos 6, tá? Então, onde ele está escrito, eu coloco lá, ó, 10 a menos 6. Você fez essas duas primeiras partes aí, ó, fechou, tranquilo. O K você sabe que vale 9 vezes 10 a nona. Então, agora você tem condições suficientes de fazer o quê? De usar a equação, tá? Deixa eu aumentar aqui. Você tem condição suficiente de usar a equação. Então, você coloca aí, ó.
Sim, Giovanni, o K ele é 9 vezes 10 elevado a 9. Igual tá aí, ó. Não é? Não, a distância ele deu em milímetros, né? A distância que ele falou é 3 milímetros, tá certo? Quando ele fala do K, o que é o K? É a constante eletrostática do meio, tá certo? O K não tem nada a ver com a distância. K não tem nada a ver com a distância. O K é a constante do meio. Ele sempre vai ter esse valor aí, 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Então você escreve a equação E igual a K vezes módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Posiciona cada um no local, então K vale 9 vezes 10 à nona. Sim, sempre em metro, Marília. Distância sempre em metro, tá? 9 vezes 10 à nona, o K, vezes 2,7 vezes 10 a menos 6, tá bom? Tudo isso aí multiplicado e dividido por quanto? Pelos 3 milímetros, né, que é a distância. Quando você converte em metro, 3 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado, tá? Carlos, sim, tem que transformar em metro, sempre em metro, tá bom? Então, se você fizer a conta aí, ó, 9 vezes 2,7, 24,3, tá? 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 6, conservo a base e somo os expoentes, tá bom? 9 menos 6, 3. Então, ficou ali, ó. E embaixo, né? 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 3 ao quadrado, 10 elevado a menos 6. Né? Então, divide 24,3 por 9, dá 2,7. E divida, né? A divisão de potências de mesma base. Vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 10 elevado a quanto? A 9. Tá? 3 mais 6, 9. Tá bom? Então o resultado fica quanto? 2,7 vezes 10 à nona. Tá certo? Sim, César, o valor de K sempre é esse. 9 vezes 10 elevado a 9. Sempre, sempre, sempre. Inclusive na força elétrica e aqui também no campo elétrico. Tá? Tudo bem, pessoal, nesse exercício aí? Então ele está simplesmente te falando para você calcular o campo elétrico em uma região qualquer, né, a 3 milímetros de uma carga. E aí, por que eu usei essa primeira equação, aquela primeira equação do material? Justamente porque ele me falou da distância. Falou do ponto qualquer distante da carga. Aí sim, aí eu uso a primeira. Beleza? Pronto. Não tem mistério, é só você separar o que é cada um dos dados e colocar e calcular o valor do campo elétrico. Tá bom? Vamos ver as perguntas aqui. Ó. 10 sobre menos 3 elevado não deveria ser 10 elevado a menos 9, não? Essa subtração não deveria ser só menos 3? Isso. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Ó. Que acontece? 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 6. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 3, tá certo? 3 menos 6, tá bom? 3 menos 6. Menos com menos dá mais, tá certo? Menos com menos dá mais, fica 3 mais 6. Por isso que fica 9 no final, 10 elevado a 9, tá certo?